A partir de agora, você passa a assistir o programa Compartilhando o Evangelho com a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Foz do Iguaçu. Apresentação: Pastor Clodoaldo Reis Azarias. A Palavra de Deus, músicas, orações, notícias. Fique conosco e seja abençoado por Deus. Quero convidar a todos para participar dos cultos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na igreja na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Aos domingos, às 18 horas, o culto da família, Família no Altar de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, um abençoado culto onde a palavra de Deus é pregada na unção do Senhor. Terça-feira, às 20 horas, a campanha O Meu Milagre Vai Chegar. Sexta-feira, às 20 horas, culto especial, onde adoramos e celebramos o nome do Senhor. No Morumbi 2, Rua João Batista Frígola, 502. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas e 30 minutos, o culto da família, Família no Altar de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, a campanha de Poder e Milagre. No Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803. Domingo, 19 horas e 30 minutos, culto da família, Família no Altar de Deus. Às terças-feiras, às 20 horas, estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, a campanha Clama que Deus Responde. No Jardim São Roque, Rua Jácomo Savariz, 928. Domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família, Família no Altar de Deus. Terça-feira, às 20 horas, estudo da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, campanha de Milagre e Poder. Sexta-feira, às 20 horas, culto de oração. Olá, amigos! Que a paz do Senhor seja com você. Sou o pastor Clodoaldo Reis Azarias, pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, e estamos aqui mais uma vez compartilhando o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo, Ele é a solução para as nossas vidas, solução para os problemas relacionados à nossa vida de fé, relacionado à nossa alma. Hoje nós estaremos lendo a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, do 46 ao 52, aonde encontramos aí a referência da história do encontro que o cego Bartimeu teve com o Senhor Jesus. Então daqui a pouquinho nós vamos fazer uma reflexão a respeito dessa mensagem especial. É sempre importante nós pautarmos a nossa vida em princípios que de fato clareiam o nosso futuro, mas também firmam os nossos pés, firmam os nossos passos. Precisamos saber para onde estamos indo e que direção que nós temos tomado para a nossa vida e no que isso vai dar. Então, daqui a pouquinho eu quero compartilhar com você essa mensagem e explanar aí essa mensagem da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Então vamos ler a palavra do Senhor? Como disse, Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, versículos 46 ao 52, diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando. Ele pôs-se a clamar. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse é um texto, essa é uma história que nós conhecemos bastante, nós conhecemos muito, nós que vivemos o dia a dia na igreja, nós que participamos dos cultos e ouvimos pregações e ensinamentos. Esse é um texto recorrente no meio evangélico, no meio cristão. A cura do cego Bartimeu, chamado
de Bartimeu. Marcos chama-o de Bartimeu. Lucas, contando a mesma história, não fala o nome do cego, não fala o nome dele, mas o Marcos, contando a história, ele dá o nome, ele fala que esse homem chamava-se Bartimeu. E Jesus está chegando na cidade de Jericó, Jesus vai a Jericó, e ele tem ali alguns encontros importantes, encontros marcantes. Entre esses encontros, nós vemos a referência da história do publicano, um famoso publicano rico chamado Zaqueu, que naquele momento, naquela ida de Jesus até a cidade de Jericó, há esse encontro e o Zaqueu tem uma experiência de salvação com Jesus, e nesse mesmo episódio, nesse mesmo encontro, nessa mesma ida de Jesus a Jericó, nós encontramos aqui a referência do Bartimeu. Histórias diferentes, situações diferentes. Um era rico, trabalhava como cobrador de impostos, tinha uma família, tinha uma casa confortável, tinha uma situação de vida confortável. Mas a infelicidade de Zaqueu, parece que a infelicidade dele não estava no status que ele tinha de vida, mas sim a insatisfação espiritual que ele tinha, a insatisfação que ele tinha dentro da sua alma. Já no caso do texto lido, esse homem, o Bartimeu, ele vivia uma vida de miséria, vivia uma vida de mendicância, pedindo esmola para sobreviver e dependendo dos outros, sendo levado, guiado pelas mãos dos outros. Todos os dias ele tinha essa sensação. E talvez também no seu coração, também dentro do seu interior, havia algumas dúvidas, algumas perguntas que nós temos de vez em quando, né? De vez em quando nós, no dia a dia, fazemos algumas perguntas, o porquê de alguma coisa, o porquê aquilo aconteceu, o porquê eu estou vivendo isso. Ele está ali e ele tem a oportunidade da vida de Bartimeu passa diante dele e ele não podia perder essa oportunidade. Jesus passaria ali e talvez jamais Jesus voltasse, como de fato Jesus não voltou mais à cidade de Jericó. E ele viu a oportunidade. E Jesus está junto com os discípulos, envolvido em uma grande multidão de pessoas com experiências, pessoas com dinheiro, pessoas bem cheirosas, pessoas que tinham posições interessantes na sociedade e ele à margem da sociedade, mas isso não deixou ele intimidado, isso não deixou ele atado ou imóvel diante da oportunidade. Então a palavra escrita aqui por Marcos disse que ele começou a gritar muito forte, pedindo para que Jesus, o filho de Davi, tivesse misericórdia, tivesse compaixão dele. A referência filho de Davi é porque Jesus havia nascido da linhagem de Judá, né? Judá, uma das tribos de Israel, da qual Davi também era descendência. Então ele fazia parte dessa descendência, por isso o nome filho de Davi. E esse homem começa a desesperadamente, me permita aqui a expressão desesperadamente, ele começa com todo o pulmão, com toda a alma, pedir que Jesus o escutasse. Foi repreendido. Disseram para ele, não adianta você gritar, ele está ocupado, ele tem mais o que fazer, outras pessoas estão em torno dele, pessoas mais importantes estão em torno dele, e você imagina que ele vai parar e te dar atenção? E ele ignorou essas palavras e continuou a clamar, continuou a gritar, chamando para si a atenção de Jesus Cristo. E Jesus para e vai conversar com ele. E ele tem a oportunidade de abrir o coração para Jesus e falar o que ele de fato precisava. E Jesus disse para ele, o que você quer? Ele disse, eu quero voltar a ver, eu quero novamente ver a luz do sol, quero ver a beleza da natureza. E Jesus então disse, seja feito conforme a sua fé te salvou. E ele novamente tem a sua vista restabelecida, pelo jeito
pela expressão aqui de Marcos, ele já havia enxergado no passado, por alguma situação havia perdido a visão, ele volta a ver e diz o texto que ele se levanta e começa a gritar, a celebrar aquilo que havia acontecido, dando glórias a Deus, agradecendo ao Senhor pelo milagre da vida dele. Um programa como esse, que nós temos a oportunidade de apresentar aqui na TV, e que depois ele vai para a internet, no canal do YouTube, muitas pessoas nos acompanham e têm a oportunidade de nos acompanhar vivendo situações das mais diversas. De repente, pessoas como Zaqueu, cheio de dinheiro, cheio de vida, esbanjando saúde física, mas o coração entristecido, mas uma alma decepcionada, mas uma vida de tristeza. Outras pessoas podem estar vivendo uma experiência como aquela de Bartimeu. Talvez não pedindo esmola, talvez não sofrendo no sentido da fome, mas entristecido porque vive agora uma enfermidade, uma doença que o médico constatou, e o médico disse que a vida dessa pessoa pode ter sido limitada em 40 dias, 60 dias, um mês. Algumas vezes o médico fala, olha, a expectativa de vida para você é 1 ano. E a pergunta sempre vem, por que isso? O porquê que a gente vive situações dessa? E sou sincero que não há explicação. Não há explicação. A ciência não explica, a religião não explica, a filosofia não explica, a psicologia não explica. Não dá para explicar. Tentam, às vezes, nos convencer com palavras e com filosofias de ideologias relacionadas a isso, mas não explica. A realidade é que não explica. Mas o que acontece aqui com Bartimeu? Ele absorve o golpe, ele convive com o golpe, ele sente a tristeza no coração, mas aquilo não o decepciona, a ponto de neutralizar a vida, a expectativa de vida. Aquilo não permite com que ele permaneça naquela situação. Pelo contrário, ele clama a ajuda do Senhor, ele clama a misericórdia de Jesus, e Jesus prontamente o atende. Jesus prontamente o abençoa. E essa é a palavra que eu trago para você nesse programa. Jesus continua abençoando a vida de pessoas como Zaqueu, de pessoas como Bartimeu. Continua abençoando vidas comuns, celebridades ou pessoas que vivem no anonimato. Jesus continua abençoando. E eu trago nessa oportunidade uma palavra de bênção para você, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, mediante a sua palavra, nós oramos agora, e a oração que faço tem o propósito de abençoar todos os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham vivendo momentos difíceis, aqueles que nos acompanham sofrendo ou até mesmo decepcionados. O Senhor continua sendo o Filho de Deus, que tem a oportunidade de abençoar as vidas através da ministração da palavra. Eu abençoo cada um, no nome de Jesus e para a sua glória. Amém. E amém, Jesus. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Educacional Menino Jesus e de Ortega Info. Aluguel de impressoras, manutenção de redes e Wi-Fi, instalação e manutenção de câmeras, atendimento empresarial e atendimento residencial com ótimos preços no plano empresarial. Nossa promoção no mês de maio: limpeza externa de computador e notebook, backup dos arquivos, formatação e instalação de programas, apenas R$ 40. Atendemos toda a região de Foz do Iguaçu. Nossos telefones 9127 8031 3029 6367. Centro Educacional Menino Jesus. Venha ser feliz com a gente. Berçário, Maternal 1 e 2, Jardim 1 e 2, Contraturno Escolar, Reforço, atendendo manhã e tarde, integral e semi-integral. No Centro Educacional Menino Jesus, você conta com professores capacitados e equipe de excelência. Centro Educacional Menino Jesus, Rua Marta Freiertag, 317, Jardim Panorama, Foz do Iguaçu. Telefone 45 3025 4465.